4, apenas o primeiro versículo. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Vamos ler? Vamos ler e vocês ficam só observando aí. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Eu quero ler o 2 ainda. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Podeis sentar. Eu louvo a Deus porque o nosso pastor Rafael, as nossas irmãs, sempre nos dão uma oportunidade para poder falar algo da parte de Deus. E eu fiquei muito feliz quando eu estava ali acompanhando. Eu não ouvi, mas eu só acompanhei algumas das irmãs que vieram a este lugar trazer a palavra de Deus. Foi uma bênção muito grande, eu tenho certeza disso. E eu estava lá em casa pensando o que falaria. Eu sei que muitas das irmãs falaram palavras sábias, palavra vinda de Deus. E eu fiquei muito feliz com esse trabalho, porque esse trabalho é algo que eu também gosto muito, de trabalhar com mulheres. Eu gosto de trabalhar assim, meses, semana. Ali na sede eu estou um pouco assim, meia limitada, porque eu passei por um momento difícil na minha vida. E até confesso que quando eu vim aqui transmitir aquela palavra sobre o filho pródigo, pastor Rafael, eu estudei com a lupa. Eu estudei no momento mais difícil que aconteceu comigo, que eu procurei até que decorar algumas partes, porque eu fiquei com medo, eu não estava enxergando bem, mas eu quero dizer para os irmãos aqui nessa igreja, nesta congregação, que a minha vitória dependeu de vocês, que hoje eu estou enxergando muito bem. Já fiz a primeira cirurgia no olho esquerdo, dia 16, agora faz um mês que eu fiz a primeira cirurgia, e já estou no aguardo de fazer a segunda no olho direito, e graças a Deus estou muito feliz, recuperada, porque foi muito mais além do que aquilo que eu pensava. Eu estava muito frustrada, eu estava muito tensa, eu estava pensando que, até falar a verdade, eu sou uma pessoa muito corajosa, mas eu estava pensando que eu ia perder minha vista. Porque quando eu fui ao médico, o médico falou que já fazia mais de 3 anos que eu estava com aquele problema, e eu passava no oftalmologista e ele falou que era para trocar o grau, mas antigamente eu não trocava o grau direto, e desta feita estava muito ruim, que até mesmo trocando o grau eu estava muito debilitada. Mas graças a Deus que Deus ainda deu um tempo para mim, e que eu não precisei perder a minha vista, e que Ele sabe que eu preciso usá-la na sua obra. E quando as irmãs, o pastor mandou ali o pastor, né, que mandou ali uma mensagem, e eu disse assim: oh meu Deus, eu acho que eu vou ser a pior das pregadoras que vai ter ali nesses momentos, porque é difícil pregar a Bíblia, não é fácil, mas eu quero dizer para você, Deus me deu uma palavra que vai de encontro ao seu coração nesta noite. E eu estava pensando, hoje vocês leram sobre órfã, né, sobre aquela mulher aquelas mulheres que ficaram acompanhando a sua sogra, né? Muito lindo aquela parte. Eu adoro aquela parte daquelas mulheres quando lá estava acompanhando a sua sogra. Mas veio na minha mente esta palavra aqui sobre a Débora, não sobre essa profetisa Débora, porque o que acontece? A juíza, essa mulher é uma mulher profetisa, uma mulher que orava, uma mulher casada, uma mulher juíza, uma mulher sábia, uma mulher que sabia fazer, uma mulher que tinha discernimento, uma mulher reconhecida. Aí você começa a pensar, que bom, né, juíza? Mas ela era juíza não porque a função dela fosse tão
grande, mas ela era vista. Ela era uma mulher, ela era mais vista porque ela orava, porque ela era uma pessoa que entregava a vida dela na mão de Deus e porque ela confiava. Eu admiro muito essa passagem, porque eu vejo que, mesmo ela sendo juíza, ela não colocou no seu coração querer se aparecer, querer estar, aí não me destaque. Não, ela era uma pessoa que era simples. Nós podemos ver nessa passagem, eu vou estar aqui falando da minha forma que eu estudei, e eu gosto de falar coisas que os irmãos entendam. E eu achei muito importante, por quê? Porque ela, naquela época, e hoje por que não? Por que hoje não? As mulheres são muito perseguidas. As mulheres são muitas das vezes as mulheres, às vezes você pode pensar assim, nossa pastora, você pensa isso? Penso. A gente eu não quero desfazer do nosso pastor e nem jamais pensar que eles pensam isso, pastor Alexandre e pastor Rafael, mas muitas das vezes as mulheres não podem ter destaque, muitas das vezes as mulheres não podem ser usadas, porque quando elas são usadas, quando elas têm algo na vida dela, quando Deus faz algo através dela, muitos criticam, muitos murmuram, e ela era dessa forma, simples. E ela falava, o que me alegrou foi isso. Ela não falava dentro de um belo do escritório, ela não falava dentro de um plenário muito belo, mas ela falava debaixo de uma palmeira. Comece a imaginar, porque naquela época não podia ter esse destaque. E hoje também, gente, me perdoa, eu vou ter que falar a verdade, mas hoje também está dessa forma. Muitas das vezes a gente não pode abrir a boca e falar a verdade, porque muitas das vezes a gente é perseguida por nós sermos mulheres, e muitas das vezes a gente sofre represária. Mas eu quero dizer para você que esse Deus que usou aquela mulher, mesmo debaixo de uma palmeira, Ele quer te usar. Ele quer te usar na sua casa, Ele quer te usar aqui dentro desse plenário, nessa congregação simples, mas que tem a glória de Deus. Neste lugar que a gente pode sentir a presença do nosso Senhor. Eu achei muito maravilhoso quando Deus me colocou para dar uma examinada nessa palavra. Eu fiquei muito emocionada, porque aquela mulher, ela era uma pessoa que muitas pessoas procuravam ela. Era criança, era jovem, era pessoas em vários lugares. Procurava ela para ter conselho. Glória a Deus, aleluia. E eu quero te dizer, Deus, Ele quer te usar do jeito que você é. Você não se formou juíza, pode ser que não seja ainda uma vocação muito grande que você tenha, você não tenha uma formação muito grande, mas eu quero te dizer, Deus, Ele quer te usar do jeito que você é. Deus quer me usar do jeito que eu sou. E uma coisa que eu acho importante, pastor Rafael, que o maravilhoso é quando a gente quer ser o que a gente é. Não precisa a gente querer ser o que os outros são. Porque tem muitas pessoas, eu já não tenho esse costume de ficar escutando pregações de mulheres que eu vejo que está aí na mídia, no destaque, porque eu vou perder tempo, né? E outra, eu não gosto de imitar ninguém, eu não gosto de imitar pessoas que está aí no destaque. Você tem que ser o que você é. Não adianta você querer falar bonito, não adianta a gente querer falar com palavras difíceis, porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita e Ele tem uma obra no nosso coração. E não estamos livres, não estamos isentos, igual a nossa irmã Eli, que eu costumo dizer que ela é minha irmã. Nós estamos isentos de passar por dificuldade, de passar
por enfermidades incuráveis, nós não estamos livres de passar por algo que a gente às vezes pode pensar, ai, será que eu vou ter que passar por isso? Mas Deus, Ele nos leva no deserto. Deus, Ele nos leva para nós passarmos pelos momentos piores que existem na nossa vida, piores que existem na humanidade, porque Ele quer ver até onde vai a nossa fé. Aleluia. Ele quer ver. E essa mulher, eles procuravam ela para tudo, para um conselho. Será que na sua vida também não está acontecendo isso? Eu sou uma pessoa privilegiada, porque às vezes eu estou na minha casa, alguém me liga e fala para mim assim, olha, eu gostaria que a senhora orasse por tal coisa, orasse por aquele casal, ele quer tirar, o homem quer tirar a vida da mulher e quer tirar dele. Ele não tem mais jeito, é algo difícil, mas o que a gente pode fazer? Vamos orar e vamos confiar. E as minhas palavras têm sido remédio, porque Deus, Ele coloca palavras na nossa boca para a gente falar, para a gente estar aí aconselhando as vidas. Então, aquela mulher era usada para falar para muitas pessoas, mas você também pode ser usada, você também pode ser canal de bênção, porque Deus te escolheu para esta boa missão. E eu achei muito importante aqui nesse versículo, olha só que lindo, que se juntaram todos para ir ali contra aquele povo, o povo de Deus. E aquela mulher, eu achei lindo esse versículo quando fala: então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aí muitos estudiosos, muitas pessoas, muitos homens que são leitores da Bíblia falam, que homem frouxo, que homem covarde. Chegou para aquela mulher e disse, olha, se você for comigo, eu irei, porém se você não for, eu não irei. Porque confiava, não era na palavra de uma mulher, confiava no Deus que ela servia, no Deus que agia na vida dela. É isso que acontecia. E o que ela disse que eu achei importante? Aí aquela mulher falou assim, ó, ela falou com alto sublime som, eu posso ir, eu irei contigo, mas quando ganhar a guerra, não vai dizer que foi você, mas foi por a mão de uma mulher. Porque mulher, quando ela ora, eu não desprezo nenhum homem, não desfaço, mas quando a gente ora, acontece algo inexplicável. E aqui o versículo diz assim, ó, no 9, e disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Cícera e Débora. E levantou e partiu com Baraque para Quedes. Que coisa linda. Aí você vai dizer assim, eu vou, mas é pela mão de uma serva de Deus, pela mão de uma mulher que ora, uma mulher que jejuma, uma mulher que entrega a sua vida inteiramente na mão do Senhor. Algo muito forte acontece. Eu não sou muito de ficar contando testemunho, mas eu me lembro que uma certa ocasião, eu estava na cidade de Cruzeiro ainda, que nós passamos 7 anos lá. E eu me lembro que um casal estava brigando na casa deles. Imagina, pastor Rafael, brigando, discutindo, um querendo matar o outro. O pai entrou naquela briga. E aí o pastor Judas falou assim, Zane, me ajuda em oração. Eu entrei para o quarto, comecei a orar enquanto ele aconselhava. Eu disse para ele, vai aconselhando aí, mas Deus vai aí tomar a direção. Enquanto eu entrei para o quarto para orar, aquele casal falou para o pastor Judas, olha, já aconteceu uma bonança.
Já aconteceu tudo quieto. O pai foi embora, que era o sogro, foi embora, não está mais querendo fazer e acontecer, e está tudo bonança. Por quê? Porque quando nós oramos, quando nós colocamos os joelhos no chão, algo acontece, e é pela voz de uma mulher, é pelos joelhos de uma mulher que ora, acontece algo muito forte, algo muito grande. O que você está precisando? Nessa noite eu te falo, eu te pergunto, o que você está precisando de um escape na sua vida? Porque a gente fala assim, é muito bom, né? Mas eu quero ver a gente viver, a gente passar por aquele momento de aflição, aquele momento que você pensa que não vai conseguir, mas Deus toma a direção. É por uma mulher, porque mulher é mulher valente, é mulher corajosa. Achei lindo esses nomes que estão aí, nessa cortininha aí, muito lindo, porque eu vi que muitas mulheres guerreiras existem aqui no Cantão. Vocês são prioridade para Deus. Que maravilha. E aquela mulher, vieram aquela grande multidão. Eles tinham 9.000 pessoas para ir contra ela. Mas nós não precisamos de quantidade, nós não precisamos de gente armada, porque a nossa arma é a fé, a nossa arma é a oração, a nossa arma é os joelhos no chão, a nossa arma é a nossa mente, para pensar positivo e saber que nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha que maravilha. Orar é a coisa mais bela que existe. Orar é a melhor coisa, porque sabemos que nós vamos vencer. Deus é muito maravilhoso. E aquele homem tinha o privilégio de ter uma mulher que orava. Nós sabemos que ele teve o privilégio porque a mulher dele era uma mulher que orava. Nós vemos que ele chamava-se Lapidote. E aquela Cícera, o pessoal fala outros nomes aí com esses dois S. Cícera era um homem que ele afligia os israelitas, ele afligiu durante 20 anos, e não era ao contrário de hoje. Hoje ainda existe muitas pessoas, muitos exércitos do maligno, que investe contra a igreja de Deus, que quer nos arrebentar, que quer ver o mal sobre a nossa vida, mas o sangue de Jesus tem poder, porque as nossas armas não é arma normal, arma que perece, a nossa arma é espiritual. Nós vemos que eu estava aí assistindo esse caso que aconteceu aí no Rio, e eu estava vendo cada cidadão daquele, vamos falar cidadão, tá, gente? Cada moço daquele que entregava sua arma, ele dizia: pela minha mãe, pela minha mulher, pelos meus filhos. Por quê? Porque aquelas armas não resolvem nada. Veio só para matar. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Essas armas são perecíveis, essas armas são limitadas, mas a arma que Jesus te deu na tua mão, ela prevalece, e nós vamos vencer a cada momento. Eu estava pensando que se nós fôssemos falar Provérbios também, Provérbios fala de muitas mulheres valorosas, muitas mulheres com rastro luminantes, muitas mulheres que deixaram rastro, muitas mulheres que deixaram história. E às vezes a gente pensa assim, né? Eu sou apenas uma mulher que sou de banco, eu fico no banco sentada, eu sou ali uma mulher que fica no banco, eu sou uma pessoa que eu canto um corinho, eu canto um hino, eu leio um versículo. Não, você é muito importante. Nós somos importantes, porque nós temos história na nossa vida. Se fôssemos contar as histórias, algo que Deus colocou na nossa vida para nós vencermos, a gente passaria a noite, anos contando e não venceria em contar. Mas eu quero dizer para você, você é mulher sábia, você é mulher valorosa, você é a coroa do teu marido, não porque o teu marido está te chamando de coroa porque você é usada ou velha, não. É porque você ilumina a cabeça dele. Você tem
prestígio para Ele, você preza o nome dEle. Existem muitas mulheres que têm prestígio para o seu marido olha, e quando o povo também olha as portas, como diz Provérbios, o pessoal olha as portas e diz: olha, aquela lá é a esposa do Alexandre, olha lá como que ele anda. Olha lá, aquela lá é fulana, é cicrana, é betana, a irmã, porque todos observam e vê como que anda o seu marido. Todos observam como anda a sua família. Eu tenho algo na minha vida. Quando os meus filhos eram adolescentes, eles às vezes queriam falar alto alguma coisa. Eu falo: não esquece, hein? Não esquece que você é meu filho, minha filha, que você é da minha família. Não esquece. Não faz feiura aqui não. Olha lá, hein? Olha lá. Tem que falar baixo, tem que ter moral, tem que ter respeito, mas tem que ter, né? Tudo, porque nós somos mulheres de Deus. Aleluia. Nós somos respeitadas. Nós somos a mulher que Deus colocou no mundo para prezar a vida do nosso marido. E eu achei muito lindo também aqui esse versículo, já está bem lá no finzinho, que eles começaram a lutar com as armas dele, começaram a lutar e querendo estragar todo aquele exército, matar todos aqueles exércitos. E eu lembro que aqui está falando que um deles disseram assim: eu estou com sede, me dá água. E aí sabe o que aconteceu? Através da Débora, ela falou: dá leite. Por quê? Em vez de dar água, porque água sacia sede, né? Água sacia sede. No versículo aqui 19, 4 e 19, aí em vez de dar água, deram leite. Por quê? Porque o leite faz cansar. Eles iam cansar mais ainda. Mas a providência vinha, era de Deus. Vinha, era através daquela mulher. Porque Deus é o Deus que tudo pode. E aqueles carros de ferro, aquelas armas, aqueles carros foram todos desbaratados. Nós vemos que pela providência de Deus, caiu chuva e aqueles carros começaram a patinar ali naquela chuva, porque o Senhor tinha que dar vitória para o seu povo. Deus vai te dar vitória. Não vai demorar não. Aquilo que você pensa que está tão difícil, está já aí na tua porta. Daqui a pouco você vai ver que vai ser desbaratado todos os seus inimigos. Aqueles que se levantaram contra ti, vai cair, vai sair em disparada, porque o nosso Deus é o Deus Jeová Jirê. E eu tive vontade. Eu jamais falei essa palavra quando eu estava estudando, mas me deu vontade de falar aqui nesta igreja neste momento. 54:17 de Isaías diz assim: toda ferramenta preparada contra vós não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Creia que todo mundo que se levantar contra ti, eles vão cair por terra. Toda arma que se levantar contra ti não prosperará, porque essa é a herança para os servos do Senhor. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Eu conheço louvor que fala assim: vou vencer o inimigo, sair por cima, se Deus quiser. Se Deus quiser. E Ele quer. Vou vencer o inimigo, sair por cima, se Deus quiser. Se Deus quiser. E Deus quer, né? Ele quer que nós saímos por cima. Ele quer que nós triunfamos. Ele quer que nós sejamos a cada dia vencedores, porque Ele nos amou e Ele é poderoso. Eu louvo a Deus. Eu deixo essa palavra aqui para você. E eu quero dizer para o nosso pastor Rafael: você é privilegiado, porque a sua esposa tem te representado muito bem, hein? Parabéns aí. Eu lembro que eu convidei ela para falar
no culto da CIB passado, e graças a Deus ela representou muito bem o pastor, o seu esposo. Isso é uma maravilha, né? Isso é um privilégio muito grande, porque a mulher sábia, ela edifica sua casa. A mulher que é a glória do seu marido, ela elogia o seu marido e ela fala virtuosamente. Eu deixo essa palavra aqui para vocês e eu quero dizer que aqui na Bíblia existe muitas e muitas mulheres. Muitas e muitas mulheres, mas Deus escolheu você também, escolheu eu, para nós fazermos história. E se a gente fosse, se tivesse uma Bíblia para escrever, um livro, para colocar o nome da gente, nós também teria um lugar para colocar o nosso nome. Eu quero dizer para você, minha irmã, teria um lugar para colocar o seu nome. Imagina, a irmã Dirce está aí na folha aí, na Bíblia, porque ela é uma cantora dos hinos da harpa, hinos que eu adoro. Hinos que não existe hinos nesta vida melhor do que o da harpa. É uma maravilha, eu adoro também cantar hinos da harpa. Então, imagina só, a irmã Dayara, ela é uma mulher que foi vista, a pessoa, um livro escrito, uma mulher que foi vista, ou então na Bíblia, né? Uma mulher que foi vista porque regia o grupo com toda ousadia. Uma mulher que falava com certeza, com esperança. Que nós possamos ser como Débora, essa mulher valente, essa mulher de ousadia. Que quando alguém precisar de uma palavra, você não se omita, mas você transmita a palavra como tem que ser falada, em nome de Jesus. Eu estou com um pouco de pigarra, de alergia, aí toda hora eu quero tossir, gente, mas eu deixo essa palavra aqui para todos, e que Deus continue abençoando a vida de cada um, continue orando pelo pastor Judásio, pelas nossas vidas. Pastor Judásio está meio enfermo. Hoje nós fomos até Volta Redonda, que a gente passa por um reumatologista, e hoje aquela mulher pôde falar assim, graças a Deus. Eu disse para ela assim, olha, eu melhorei tanto, depois que eu passei com a senhora, eu melhorei tanto. Aí ela, graças a Deus. Olha que bênção, né? É um médico que não é nem evangélico, mas fala, graças a Deus. O médico que me operou das vistas também falou para mim, graças a Deus que você pôde passar por essa cirurgia, porque se fosse outra pessoa, às vezes não teria conseguido a vitória. Então é muito bom saber que muitas pessoas que não são evangélicos falam com a gente, graças a Deus que você venceu. E eu quero dizer para você, graças a Deus, porque hoje, nesta noite, você recebeu a sua vitória, a sua bênção. Você vai levando aí a sua vitória em nome de Jesus. Estamos aí, todos unidos, o pastor Rafael com a nossa irmã Selma, essa senhorinha aqui, ó, que está com a sainha preta, nós estamos com ela aí. A minha filha falou uma palavra muito boa. Mãe, eu não vejo ela com complicação nenhuma, ela já venceu, graças a Deus. Você já é vencedora. Nós vamos, se Deus quiser, participar do culto de ações de graça, porque você é uma mulher valente, você é uma mulher de Deus, uma mulher que tem palavra. O pastor Judásio esses dias falou assim para mim, Zane, eu vejo a irmã Selma tão convicta da vitória dela. Eu falei, é verdade, eu também vejo, ela é tão convicta que ela recebeu a vitória. Que maravilha, né? Que coisa mais linda. Não é dizer que você não sofre, que você às vezes não chora, mas você é uma pessoa que dá força para a gente. Vamos, irmã, dar força para nossa irmã. Se tiver alguém aí que está enferma, fala para ela, você já venceu, você já está aí com a sua vitória. Eu me lembro que quando eu tive todos os meus filhos, eu fiz uma biópsia e deu positiva. Deu positiva. E aí o que aconteceu? Aí eu peguei, contei para minha mãe espalhou para todo mundo que ela pôde espalhar. Minha mãe era assim, sabe? Aí ela espalhou para todo mundo. Eu falei assim, quando o pessoal me perguntava, eu falei, eu estou com isso? Eu não. Eu já orei, já fui repreendido. Então,
não aceite dentro de você, não. Já foi repreendido, então, graças a Deus. Isso aí eu tinha 20 e poucos anos. Eu já estou com 64 e esse problema nunca me afligiu, porque Deus curou a minha vida. E quando eu tinha, pastor Rafael, quando eu tinha 1 mês de idade, eu lembro que minha mãe sempre falava que eu fui acometida de uma cegueira por 2 dias. Parece que me perseguia esse tipo de coisa. 2 dias eu fui acometida por uma cegueira e o médico disse para mim, ela nunca mais ela vai ver. Mas engano do inimigo, porque a última palavra é a de Deus. A última palavra é a do Senhor. Quando alguém te disser uma palavra pessimista, não aceite, não. Acredite que a última palavra, se o médico disse, olha, você está com isso. Não estou, porque Deus já curou. Eu falei para o pastor Judas essa semana, fique em paz, rapaz, você já está bom? Que isso? Fique em paz. Você não está com nada, não. E ele sempre fala para mim. Um dia eu conversei com uma dentista, ela falou assim para mim, mas dona Elisane, você não é feita de tijolo. Eu falei, eu não sou, mas eu tenho uma convicção muito grande na vitória. Então, eu sou de carne e osso, mas eu acredito que Deus é poderoso. E vamos aí triunfar. Quem vai aí ficar feliz se for no culto da casa da irmã Selma? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes eu conto assim, pastor Rafael, a pessoa não acredita, não. Eu tive biópsia do útero e deu positivo. Eu não podia nem pôr o pé no chão. Depois eu fiquei curada, eu corria, eu sempre fui maluca. Corria, subia em cima das coisas, limpava e fazia. Agora, o meu problema maior, sabe qual que estava sendo? O repouso. Acredita? Eu tenho trauma de repouso, gente, eu não gosto, nunca fiz repouso. Então, eu falava assim, meu Deus, qual será o repouso? O pessoal falava isso e aquilo outro. O médico chegou e falou assim para mim, não precisa repouso de nada. De nada. Quem que não se alegra com isso? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar na agilidade, né? Então, graças a Deus, não... Olha, às vezes você pode pensar assim, essa pastora é doida, não aceite. Não, você não vai falar, eu agora estou com depressão. O médico falou para mim, sabia que muitas pessoas ficam com depressão, que estava com esse problema? Eu ficava assim, às vezes eu ficava parada assim, eu falei, não, mas não posso parar, eu vou cantar, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque se você parar, vem coisas ruins no seu ouvido. E aí você não pode parar, não. Muita gente falava para mim, nossa, eu já conheci muita gente que fica em depressão quando está com certos problemas. Mas quando eu queria parar, eu já se levantava e começava a cantar. Comece a cantar. Cante aí como a nossa irmã Maninha, né? Coisa mais linda, né? Mas cante sim. Cante na hora da aflição. Continue cantando, irmã Selma. Porque a vitória está aí na sua mão, ó. Na sua mão. Na sua mão. A gente vê a convicção, Deus é muito bom. E eu agradeço a oportunidade e que Deus continue abençoando a cada um. E que eu agradeço também as irmãs que vieram comigo.